funciona o esquema lá da TV que você falou? Então, antes de a gente apertar o botão de gravar aqui, eu tava falando que eu acho que eu não tenho nenhuma autoridade mais pra falar sobre o CSS, porque primeiro eu só sei JavaScript, esse é o meu mote principal. Segundo é que eu trabalho com TV já faz 3 anos quebrados já. E quase 4 anos já. 4 anos. O estilo de styling na TV é totalmente diferente de web, né? Porque, primeiro, que a linguagem de estilo é proprietária, e segundo, que o jeito que a gente trabalha lá é como se fosse um style component, que na hora que roda, compila pra linguagem lá, da linguagem nossa lá de... Peraí que o São Paulo vai fazer um gol? Não, perdeu. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, fechei. Fechei. Não tô vendo mais o jogo de São Paulo. Você tava usando os dois lados do cérebro pra poder, falar da TV e assistir o São Paulo. Mas sabe o que é engraçado? CSS é uma das pouquíssimas coisas que eu consigo paralelizar. Parece que quando eu tô fazendo CSS, eu tô usando uma parte diferente do meu cérebro do que o resto da programação que eu faço. Quando eu faço JavaScript, por exemplo, eu não consigo fazer JavaScript e conversar com você, ou fazer JavaScript e... Pô, eu tenho isso também. Sei lá, assistir um vídeo do YouTube. Eu consigo fazer CSS e assistir um vídeo do YouTube. Na moral. Eu uso uma outra parte do meu cérebro. É como se fosse escrever... Não, escrever é mais difícil. Como se estivesse desenhando. Pode crer. Exato, como se estivesse desenhando. Ou pintando, sabe? Ou fazendo Zen Garden. Eu acho que pra mim... E por falar em Zen Garden, eu aprendi CSS com um site chamado CSS Zen Garden. Não sei se vocês conhecem. É muito das antigas. Aquele que é um jardinzinho, que tem, os vasos tem que regar as plantas, se não me engano, né? Um bagulho assim? Não. É assim, lá nos primórdios da internet 2.0, tinha um website chamado CSS Zen Garden. Eu vou dar só um segundinho aqui. Deixa eu ver se existe CSS. Eu tenho uma leve lembrança, mas eu não... Eu abri aqui já. É aquele que é a mesma marcação, só que diversas pessoas fazem sites diferentes com ela. Exatamente. Pode crer. Eu confundi com o CSS Grid Garden. Sei. E aí, o que acontece? Pra quem não conhece e tá ouvindo a gente, o CSS Zen Garden, ele é um site que você tem uma marcação, e aí o site padrão é uma marcação crua. E aí, cada pessoa implementa o seu próprio CSS. E naquela época, cara, as pessoas piravam tanto, cara. Eu me lembro que tinha que o cara fez um esquema tipo Sexta-feira 13, que tinha uma faca no meio. E aí, quando você scrollava, a faca ia cortando o site no meio. Imagina isso aí. Só com CSS. Só com CSS. E isso aí eu tô falando que... Muito bom. 15, 20 anos atrás. Pô, mas 15, 20 anos atrás a gente fazia arte na web praticamente. Os sites eram todos muito bem elaborados na parte do CSS. Exatamente. Eu lembro daquele... como que é o Space? Você até fez um artigo sobre o Space. Era desse que eu ia falar. O que os caras faziam com tabela, com iframe, com uma série de coisas, era na gambiarra mesmo, porque não tinha tanto suporte pra layout moderno. Então, cara, era espaçamento vertical feito com BR, espaçamento horizontal feito com margem, e foda-se, tá ligado? Inclusive e-mail é assim ainda, né? E o famoso co-spam, saiu spam, cara. Sim. Quem nunca desenvolveu com co-spam, saiu spam, mano? Isso aí é certificado de calvície. E eu adoro que, esses sites dessa época, grande parte da marcação estava diretamente no HTML. A gente tinha atributos que davam suporte pra marcação. Muitos nem funcionam hoje, inclusive, mas... Era muito foda. O Space Jam, por exemplo, dei uma olhada na marcação toda pra escrever o artigo. E, cara, cada coisa maluca do HTML4, HTML3, que foram, depreciadas já faz uma cotona já. É muito da hora de ver, quase uma arqueologia web. Exatamente. Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta, um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Galera, vocês estão vendo a gente. Eu tinha pedido pra Kate tocar essa. Eu perdi a prática. Ela sutilmente empurrou essa carta pra dentro do meu bolso. Eu não percebi quando eu fui ver. Mentira! A carta tava no meu bolso. Mentira. Eu tava esperando a oportunidade aqui. Começamos aqui, mais um episódio Dev na Estrada. E aí você tá ligado, quando eu tô aqui, o começo é meio caótico. E hoje a gente tá aqui com o Camilo, entendeu? O famoso Xleto. É Xleto? Como é que é? Não. Lixeleto.
Lixeleto. @Lixeleto. Lixeleto. Tem um nome que é um pouco mais comum lá na bolha dev. Qual que é o seu vulgo na bolha dev? É o vulgo cu e código. É isso aí, nós estamos aí com o nosso querido Camilo aqui, com a Kate. Aí a Kate que falou assim, mano, eu tô pilhadaça em CSS, eu quero falar sobre CSS. Eu falei, vambora falar sobre CSS. Eu acho que eu nunca falei sobre CSS aqui no Dev na Estrada, então... Caraca! Por que não? Que honra! Cara, CSS é uma coisa maravilhosa, cara. É uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que vale a pena puxar um episódio só pra falar do CSS moderno, entre aspas, né? Uhum. E contar um pouquinho do que a gente consegue fazer com CSS, os nossos dia a dias aqui. O Will já falou que faz CSS ali na TV, nem sei o que pode ser, como compila isso. Isso é massa, tá? Isso daí quero saber mais. Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso logo depois da tiradinha. Fala pessoal, tudo bem? Edu aqui invadindo essa área de anúncios. Para primeiro agradecer você que apoia a gente lá no apoia.se/Dev na Estrada. Todo mês a gente tem uma série de pessoas aí que colaboram com esse projeto, fazem ele acontecer, a edição aí pelo Léo, os serviços que a gente paga, né, para manter toda essa estrutura. Então queria agradecer muito essas 31 pessoas aí que estão nos apoiando, estão lá no nosso grupo também, no WhatsApp. A gente tem um grupinho lá pra gente trocar ideia, falar de assuntos do dia, assuntos da semana, enfim, o Emílio postar o look dele, enfim. Aproveita, se você quiser viver essa experiência com a gente lá de trocar ideia. Você contribuindo com qualquer valor, você já tem acesso ao grupo lá do WhatsApp e também participa de gravações ao vivo, né? A gente tem um software que a gente usa que, quando a gente tá gravando, a gente manda o link lá pra galera poder assistir ao vivo antes da edição do Léo, então você consegue ouvir assuntos sem cortes por lá. Então é isso, muito obrigado, gente. Entre lá no apoia.se/Dev na Estrada e mantenha esse podcast querido sendo transmitido pra você aí toda semana, beleza? Aproveitando esse espaço, queria falar um pouco do meu projeto, o People Tech, que é um clube de assinatura de conteúdo, onde toda semana, cada 15 dias mais ou menos, eu tenho postado um vídeo sobre práticas mesmo de liderança, cultura, design organizacional, alguns assuntos relacionados à arquitetura de software, enfim, tudo relacionado à liderança dentro da área de tecnologia, produto e dados. Então, se você quiser aperfeiçoar um pouco mais a sua gama de ferramentas aí, né, o seu cinto de utilidades aí de gestão, esses vídeos são para você. São vídeos curtos de 10 a 15 minutos, dependendo do dia, às vezes eu prolongo um pouquinho mais, mas são vídeos práticos de coisas que eu uso no meu dia a dia, nesses últimos 8 anos aí de liderança, liderando times, áreas, enfim, eu quero compartilhar com quem tá começando ou quem já tá há um tempo, dicas, ferramentas, práticas que eu tenho usado. Então, acesse lá no link do episódio aqui, você vai ter o link para poder assinar. Todo mês, R$25, você tem acesso já aos 30 vídeos que eu já gravei lá, então dá para você assinar. E também 7 dias para você testar. Se você quiser olhar o conteúdo e ver se é para você ou não, senão você pode cancelar depois de 7 dias. Aliás, você pode cancelar a qualquer momento, mas é assim que funciona o clube de assinatura por lá, beleza? Então, voltando aqui, eu tava falando sobre dos primórdios lá na minha época, quando tudo era mato. Cara, eu me lembro que já fiz uns. Eu gosto de falar isso pra provar que eu sou velho. Eu já fiz site pra Internet Explorer 3, Internet Explorer 5, e já fiz site pra WAP1. O WAP1 era um protocolo exclusivo para mobile, de HTML, entre aspas, né? Era uma marcação própria para mobile. E era se eu não me engano, era da WTC. E eu tinha uns bagulho louco que tinha que fazer um site inteiro, a homepage com 5 kilobytes. Era esse nível, assim, que tinha que fazer. Era a época que tinha que comprimir o HTML também? Hoje 5 kilobytes você não faz nem Hello World no JavaScript, filho. E eu achando que o WAP era só a música da Cardi B, né? Bom, Camilo, eu acho que você é geração Z, cara, porque eu não peguei a como é que fala? Não peguei a referência. Quem é Cardi B? É que tem uma música chamada WAP, que é um acrônimo pra Wet Ass Pussy, que é muito boa, inclusive, a música era pra colocar na festa, dançar. Agora eu entendi. Não é esse tipo de WAP, não. Pô, no começo da minha carreira,
lá por volta de 2000 e bolinha, que eu não me lembro agora, eu fiz muito site em tabela. E eu lembro que o CSS, assim, foi um grande desafio no começo da carreira, né? Você decorar todas as regras, era muita tentativa e erro também. Algumas coisas que pediam um layout, tipo border radius. Não tinha border radius de 2000 bolinha, né? Eu tava tentando lembrar aqui que a gente fazia até uma gambiarra. Qual que era a técnica que vocês faziam pra border radius naquela época? Cara, tinha... Eu não lembro se era uma extensão, um arquivo. Eu tenho uma lembrança de alguma coisa que a gente fazia que funcionava... Não era masking com SVG, alguma coisa assim, mano? Tipo, tinha um mask, não era? Ah, mas isso é muito 2010, isso que você tá falando, muito 2010. Pode crer, é mais atrás ainda, né? Era mais atrás, cara, eu tava tentando lembrar. Cara, sabe como é que eu fazia o borda redonda naquela época? Do mesmo jeito que a gente faz borda arredondada hoje na TV. 9-slice. Sabe qual que é a técnica de 9-slice? Você tem um sprite, e esse sprite, ele é bem pequenininho. Ele é como se... Vamos dizer assim, que o borda arredondada você quer com radius de 5 pixels. Então você tem uma imagem de 15 por 15. Não, 15 por 15 não, é 5 vezes 3, 15. 15 por 15. E aí, cada quadrante desses 9 quadrados, né, que você faz por 3x3, né? Então são 9 quadrados, né? Que você vai ter dentro. Como se fosse o joguinho da velha. E aí, o canto superior esquerdo os cantos são as bordas. As laterais são o que você vai dar a background repeat pra fazer a linha e a parte de cima. E aí a parte do meio você também fazia um repeat pra fazer o fundo. Era assim que a gente fazia, cara. Que loucura, mano. Teve uma época que a gente fazia isso também com SVG, né? SVG Sprite. Era SVG ou imagem, não lembro. Aí eu não sei como é que é com Sprite. A gente chegou a fazer esse tipo de técnica há uns anos atrás também. Não sei se é esse nome, Sprite. É só que eu tô ficando velha também, que tô esquecendo as coisas. Não, o SVG Sprite, se eu não me engano, não é um que você tem um arquivo SVG que tem todos os sprites e você tem referência pra ele, e aí você faz um clipe. Isso, é tipo isso. Tá. Que é praticamente a mesma técnica. Mas o Sprite, no final, o que a gente faz hoje é que os programadores de games faziam há 20 anos atrás, né? A gente o que a gente faz, o que eu fazia de borda redonda naquela época era o que os caras de games faziam em 1900 e TV preto e branco, né? Tá, mas eu acho que o passado, eu não quero falar sobre o passado, eu quero falar sobre o presente e o futuro, porque o passado eu já sei. E o passado tá pra trás. E a gente não vai usar o passado, a não ser que você faz e-mail. Se você faz e-mail, me desculpe. Definitivamente você vai usar o passado. Falar pra vocês, fazer e-mail é um bagulho de corno, cara. Toda vez que eu abro um template de e-mail aqui pra fazer, eu sinto o chifre crescendo, assim, sabe? E como é que é hoje em dia fazer e-mail? Porque... Continua bem ruinzinho. Eu abro a plataforma aqui e monto naqueles editores, não tô nem aí como vai sair o HTML, cara. Cara, eu já fiz com React... aquele... React Mail? Era uma biblioteca de React Mail. E eu já fiz a unha também. Eu fazia uns frios pra Motorola. Então, pegava o template deles, eles tinham um e-mail pronto de HTML responsivo. E já tinha sido testado. Então, eu fazia e-mail, tipo, eu recortava e criava meio que componentes. Só que na época era o template puro. E eu recortava e realocava só com o CSS que tava ali. Porque eu sabia que aquele tinha sido testado, né? Uhum. Então, era uma mistureba. Porque, tipo, eu tinha que usar só o CSS que tá ali pra criar diferentes layouts que eram propostos, né? Então, era bem complicado. E era muito ruim quando dava bug também, alguma propriedade, alguma coisa, porque você tinha que pesquisar, você tinha que saber qual que meio que deu bug e pesquisar pra ver qual propriedade poderia ser potencial pra dar bug e já, tipo, pensar em uma outra solução que às vezes nem tinha, né? Às vezes a gente subia mais ou menos, assim. Então é uma situação bem complicada. Tô feliz de não estar trabalhando mais com web. Tirando que client de e-mail, cada um funciona também do jeito que quer, né? É tipo os browsers também há uns anos atrás. Nossa, sim. Cada um tem seu próprio estilo, aí você coloca de uma forma pra funcionar de uma forma e chega no, sei lá, num Outlook da vida, o negócio quebra todo. E aí você meio que faz você mira no que tem mais gente usando, né? E aí depois os outros são corner case. E aí depois vem um cliente e fala assim, no e-mail do patrão aqui que ele usa Outlook 2005, quebrou. E aí você tem que resolver, né? E geralmente é assim que acontece. Essa decisão é bem difícil, né? Tipo, de pensar em corner cases, porque, por exemplo, se tratando de compatibilidade, a gente olha pra base e conta que os navegadores têm pelo menos, sei lá, 20, 30 atualizações pra frente, né? Porque às vezes a galera fala, isso aqui tem suporte global de 94%. E aí essa base de clientes não atualiza o navegador faz décadas, ou tem, tipo, computadores antigos rodando. Sei lá, tipo, por exemplo, limitações de trabalhar com software, sei lá, RP que roda na web, tá ligado? Cara, eu tenho certeza que os computadores que vão estar rodando isso vão ser muito antigos. E aí tem essa questão também
da retrocompatibilidade. Fora do ambiente de e-mail, a gente tem como fazer aquilo que a gente chama de graceful degradation, né? Então, a gente tem uma propriedade chamada @supports, que é uma @rule, e aí a gente consegue falar, se isso aqui funcionar, roda isso. Se isso aqui não funcionar, não roda isso. E a gente também enchia a aplicação de JavaScript, né, para fazer os polyfills da vida. Algumas coisas do CSS, o polyfill era feito com JavaScript. Então, algumas ainda são, na verdade. Deixa eu lembrar se eu lembro de alguma de bate-pronto. Eu acho que o res, ele tá acontecendo com polyfill. O layer, acho que não, mas o res é... Layer? O que é layer? O layer, o @layer, ele é uma forma da gente mexer com especificidade hoje. Eu tenho tentado usar com mais frequência. Ele tem uma... Aí você me bugou. Aí tá uma coisa que você tá falando que é totalmente nova pra mim. Eu vou te explorar. Vou aproveitar que você tá aqui e vou sugar um pouco do seu conhecimento. Que massa. O que é o layer? O layer é uma propriedade que eu acho que ela saiu... Acho que ela ficou evergreen em 2022, 2023, alguma coisa assim. Ela é relativamente nova no CSS, mas já tem um suporte global muito bom por causa do interop, que é um movimento que os navegadores estão fazendo para tentar trazer features, uma seleta de features para os navegadores em conjunto, né? Para que a gente possa ter um suporte e elas serem rapidamente utilizadas de forma global. E o layer é uma @rule, é uma regra que você escreve com @, que nem media query, e ela basicamente permite que você crie camadas e a especificidade dos seus seletores vai ser definida de acordo com as camadas e não com a forma que você escreve. Assim, tá meio que me cheirando ou lembrando o jeito que a gente escrevia SAS, é isso? Mais ou menos isso. Deixa eu ver se mapeia com o que eu tô pensando. Uhum. No SAS você tinha um seletor, e aí você podia fazer seletor aninhado um dentro do outro, e aí o de dentro tinha especificidade maior do que a de fora, só que no final ele compilava de uma forma que ele só concatenava. É isso ou é diferente? É um pouco diferente porque dentro do layer você pode ter... Por exemplo, vamos criar 3 camadas. Então a gente declara o @layer, e aí geralmente eu crio uma camada base para os estilos base, como as variáveis CSS que vão no root, os resets da vida, essas coisas assim. Eu crio uma camada critical ou components, alguma coisa assim, para o CSS que vai ser renderizado de imediato, de layout, de componentes, etc. E por fim costuma ter uma camada, sei lá, chamada vendor, que é para sobrescrever CSS third party, sabe? Então tem uma biblioteca que vem com CSS injetado de terceiros, então eu crio uma camada extra que vai ter uma especificidade maior do que as duas anteriores. Então eu declaro essas camadas, e aí tudo que eu escrever na base, independente do seletor que eu utilizar, ele nunca vai sobrescrever o que está em components, que por sua vez nunca vai sobrescrever o que está em vendor. Então, isso permite com que a gente controle a especificidade por camadas e não só por posição que você declarou import do seu CSS, no caso do SAS, ou enfim, seletor. Peraí, antes disso, muito obrigado, Kate, por trazer o Camilo aqui, porque pra mim já tava... Eu falei que o cara era massa! Cara, se eu tô aprendendo, pra mim já valeu o dia. Que massa, mano. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, saindo da minha ingenuidade com CSS. Vamos dizer que eu tenho um seletor, que ele era um input que ele tem o ID e a class name. Certo. Os dois são a mesma coisa, name e name. Aí, fora desse layer, eu coloco core background blue. Uhum. E aí, dentro desse layer, no vendor, eu coloco background red. Só que eu fiz fora do layer, eu fiz com ID, e dentro do layer eu fiz com classe. O dentro do vendor vai sobrescrever o que tá fora? Sim. Mesmo se eu fiz o CSS por ID? Sim, acho que pra ficar mais clara a questão é quando você cria uma layer, você cria um escopo. Então todas essas regras de especificidade, se tratando de ID, classe e seletor, ID, classe e elemento, elas funcionam dentro do seu próprio escopo, e aí tudo fora desse escopo pode sobrescrever o escopo que está abaixo. Então, ao invés de criar camadas de especificidade que dependem só do tipo de seletor que você está declarando, você cria camadas de especificidade mais abrangentes, com seus escopos. Você não precisa fazer aquela continha para calcular a especificidade do seu seletor para saber qual é o próximo que eu tenho que fazer para sobrescrever o anterior. Você precisa, para tudo que você declarar, por exemplo, na camada de components, você precisa tomar esse cuidado.
passado, claro. Mas ele facilita muito, por exemplo, quando você cria... Por exemplo, no SAS a gente tem a arquitetura 7x1, que a gente cria camada layer, base, util, se não me engano, enfim, né? Ela foi pensada para que quando você importasse esses arquivos de CSS, você conseguisse também importar de forma que, sei lá, você ia usar o componente e os tokens do componente tivessem sido declarados antes, né? Só um segundo agora. Peraí, só um segundinho, que aí... Cara, eu não acredito que o CSS evoluiu tanto em 4 anos, mas tudo bem. Você me falou numa coisa sobre SAS 7... Será que você falou 7 o quê? No SAS? Arquitetura 7.1? 7.1. Deixa eu falar com cuidado pra não dar gatilho em quem gosta de futebol, mas é um padrão. Não, tudo bem. Já foi. Os nossos pachecos que estão ouvindo a gente aqui, eu incluso, já deu gatilho. Caraca. Tocou no lã, bateu pro meio! Gol da Alemanha! Foi o quê? Foi os alemães que inventaram essa arquitetura? Então, se eu não me engano, inclusive isso é utilizado no SAS, justamente pensando no import, porque... Mas no SAS agora, né? Porque no SAS, da hora que eu fazia, não tinha nada dessas coisas. Então, ele é bem antigo. Acho que foi se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, acho que foi a Kit Giraldel, o nome da pessoa que criou o SAS Guidelines em 2012. Ah, tá. Sei lá, por aí, alguma coisa assim. Caraca, eu não sabia disso. Então, uma arquitetura bem massa, assim. Tô tomando nota. Pensando que, tipo, no caso do SAS, a gente vai... O import do SAS, ele injeta o CSS da folha de estilos para a principal, né? No CSS, a gente pode pensar nas camadas dessa forma. Como no SAS ele injeta a folha de estilos na principal, o CSS ele vai sendo lido de forma sequencial e o último CSS sobrescreve o primeiro. Se a gente não pensar, por exemplo... em relação só aos seletores. Tá. A posição do CSS importa. Sim. As camadas, o layer, é basicamente isso. Tipo, a gente vai criando escopos, um posicionado acima do outro, e aí todas essas questões de seletor, de especificidade de seletor, elas acontecem dentro desses escopos, mas o que prevalece seria a relação entre uma layer e outra também. Então isso serve para fazer uma macro-organização da relação de especificidades. Então você consegue pensar em arquiteturas de CSS puro pensando numa especificidade linear. Então você cria camadas que nem no padrão do SAS, só que ao invés de você pensar tipo, na posição que esses estilos são injetados, você pensa na relação, na ordem que as camadas são declaradas. Ah, agora eu entendi. Eu já consegui... Eu não sabia que isso tinha um nome. Vamos colocar o Will pra escrever CSS agora. Não, eu vou te falar. Se você me mandar pra fazer um bagulho de CSS, eu vou fazer, mas meu CSS vai rodar no Internet Explorer 7. Vai funcionar, entendeu? Agora entendi. Eu me lembro agora que você tinha um arquivo main, sei lá, no seu SAS, e nesse arquivo... Aí você fazia import dos tokens, das coisas mais abstratas para as mais concretas. Isso. Agora eu entendi. Tá, voltando pra ler, que agora eu preciso compilar tudo. Vamos dizer que eu tenho 2 arquivos CSS, e os 2 arquivos CSS, ele tem layers. E aí eu injeto os 2 no HTML. Então, o que a gente for injetado por último vai ter uma especificidade mais forte que eu injetei o primeiro e injetei o segundo no meu HTML compilado, que agora se compila para HTML. Aí o segundo vamos dizer que o segundo tem as mesmas regras. O primeiro, sei lá, seria o white label, o segundo seria o brand. Então, e eles têm mais ou menos a mesma coisa, só que muda só a cor. Então o segundo sempre vai sobrescrever o primeiro, dado que eles têm as mesmas regras dentro deles. Eu acho que no final as regras do CSS elas não mudam muito, né? A questão da layer é que ela vai ter uma especificidade maior em relação ao CSS escrito fora dela, né? Mas as regras de especificidade... Ah, isso que eu queria saber. O último... Isso que eu entendi. O CSS ele sempre vai... Até entra numa questão que eu ia falar, que especificidade sempre foi uma questão muito grande para todo mundo, né? Eu acho que é a maior dificuldade dos desenvolvedores a entender a especificidade. Eu não entendo por quê. Depois que você escreve e escreve, quanto mais você escreve, mais você vai entendendo. Só que a galera vai na tentativa e erro até aprender a especificidade. A especificidade de CSS é uma coisa que eu acho que em 2 horas você entende. Cara. Se você sentar 2 horas, você entende. Eu acho que tudo, William. Tipo, por exemplo, Flexbox, Grid, eu tô em 2 grupos, o Frontend BR e o CSS BR. Então tem bastante pessoa junior lá, muita dúvida. E tipo... Cara, você troca ideia com as pessoas e são dúvidas muito pontuais e você vê que, tipo, faltou 2 horinhas ali vendo o que é exatamente. Porque eu sei que, tipo, no começo é muito abstrato. Então, normal. No começo tipo, você tá... É na tentativa e erro porque você quer entender como aquilo funciona. Porque você tá desenhando... dando comandos pra você desenhar pixels na tela. Então é difícil clicar de imediato. A gente que tá habituado
a tanto interagir com isso em mente e escrever com isso em mente, eu acho que é mais tranquilo. Mas, cara, pode ser até polêmico, mas eu não acredito no conceito de Tamo aqui CSS pela polêmica. avançado. Pô, aí você vai ver o CSS avançado é tipo, sei lá, grid, animação. Cara, tipo, eu não acredito em CSS avançado sendo propriedades, né? Porque qualquer propriedade, qualquer mesmo, tipo, até Cubic Bezier. Você lê um postzinho, você assiste um vídeo, você pratica, você faz, cara. Tipo, não dá pra chamar de avançado um bagulho que você lê, pratica e faz, sabe? Eu acho que avançado é quando você se torna um tipo de pessoa que é uma pessoa analítica, que toma essa decisão de forma pensada, e aí você consegue elaborar estratégias com o seu ferramental. Aí que eu acho que onde que eu falo que é o CSS avançado. Porque o CSS avançado não é técnico, é tático. Sim. Tipo, eu sei quais são... eu sei todas as... Por exemplo, eu não sei... O meu CSS, ele é circa 2018, 2017, tá? Eu parei no comecinho de grid. Eu não sei mais nada depois disso. Mas se, de repente, eu for parar pra escrever um CSS de um aplicativo que é minimamente complexo, eu consigo, porque o meu pensamento abstrato de como organizar e como componentizar e como... eu não vou ser... Se eu escrever o CSS do começo ao fim, eu não vou ser mordido por problema de especificidade no meu CSS. Eu acho que isso pra mim é o CSS avançado. Assim, eu acho que CSS é meio que xadrez. Uma coisa é você saber o que cada peça faz, qual é o movimento de cada peça, o que cada peça pode fazer, e outra é você criar macroestratégia para vencer o jogo. Uhum. Eu acho que quando você cria as macroestratégias para vencer o jogo, que é fazer o layout, de uma forma escalável e de uma forma que seja performática também, porque tem performance em CSS. Sim. Aí eu acho que você entra no âmbito de CSS avançado. A mesma coisa para mim vale para JavaScript, por exemplo. Quando você faz... eu sei meu JavaScript é avançado. Não, cara. JavaScript é uma linguagem, ela é muito... assim, o básico dela é muito simples de você entender. O que é difícil no JavaScript, o que requer que você queira um conhecimento avançado, é justamente isso. É mais a parte de arquitetura, de saber onde usar a coisa certa para tal coisa, né? E a galera acha que CSS é só você escrever as regras e organizar grid. Não, né? A gente tem toda uma arquitetura por trás para montar um projeto que seja escalável, reutilizável, de fácil manutenção, né? Então a gente tem, ao longo dos anos, foram desenvolvendo várias técnicas para criar arquiteturas para resolver problemas principalmente de especificidade e componentização. Hoje em dia a gente tem essas novas regras do CSS que facilitam muito a nossa vida, né? Mas eu tava lembrando aqui eu sempre falo isso, eu tenho uma carreira antes da palestra do Rafael Rinaldi, eu não sei se vocês conhecem, o Will acho que ele conhece. Esse cara, ele é zica. Ele é zica demais. Ele é zica. Ele foi das minhas referências, assim, sobre arquitetura CSS, né? Então eu tenho uma... Que massa. Eu tenho uma carreira antes e depois da palestra do Rafael Rinaldi. O Rina ele é da gangue... ele tá aqui nos Estados Unidos. Ele faz parte da gangue da Gringo. Gringo Nu. Eu categorizo os brasileiros que eu conheço aqui nos Estados Unidos por gangues. Com gangues. Ele faz parte da Gringo Nu, que era uma agência de publicidade, né, no Brasil, que ela era ela sempre ganhava Leão de Cannes, porque os sites que eles faziam era tipo... Que massa. Era de explodir a cabeça, os caras faziam os bagulho... Coca-Cola sem fazer site com eles, as grandes marcas sem fazer site com eles. E esse povo, por ter ganhado a porra de... Se você ganha um Leão de Cannes, você consegue aplicar para O1, o Visa O1 aqui nos Estados Unidos, porque o Leão de Cannes ele tem o mesmo peso que você ganhar um Oscar, que você ganhar uma medalha olímpica, entendeu? Para o efeito desse visto. Então, tudo isso fazendo site? Pois é, cara. Então, se você ganhar um Leão de Cannes, só com esse bagulho do Leão de Cannes, você já consegue o suficiente para você ter um visto de O1, que é aquele visto outstanding, né? Que é visto para pessoas de alto interesse dos Estados Unidos. Que massa. Olha a dica para quem quer cortar caminho. Então podemos dizer que fazer site é uma arte. Fazer CSS te leva pros Estados Unidos, olha só. Exatamente. Que massa, mano. Pô, cadê eu com a camiseta do Faço Sites do Dev Soutinho, caramba? Pô, pra fazer o merchan. Não, o Mário Soutinho, tô de mal dele, porque ele e a Kate são 2 estrelinhas, só aparece aqui em casos especiais. Até parece que eu tava turistando. Fala que, Kate, você tava falando que você teve uma vida antes e depois do Rina. Isso. Conta, por quê? Há uns anos atrás tinha o Meetup CSS, ele ainda existe, né? Eventualmente acontece. Mas... nas primeiras edições, eu não me lembro se foi a 4 ou a 5...
lá em 2000 bolinha também. Eu tava bem no começo da carreira, eu era júnior ainda, né? Tava tentando me enturmar na comunidade e tal, aí me empurraram pra ir no Meetup CSS. E foi bem um que o Rinaldi, ele palestrou sobre arquitetura CSS. Que massa. E ele falou das arquiteturas daquela época, que eram esquemas de organização. Era tipo como se fosse frameworks de organização. Então a gente tinha o BEM, tinha o IT CSS, se não me engano. Tinha algumas desses tipos de arquitetura, né, que resolviam problemas de componentização, de especificidade, até de entendimento, né, porque naquela época já estavam surgindo projetos que eles eram altamente, como posso falar, muitos componentes, né, a gente começou a separar as coisas em componentes, só que isso, quando você cria muitos componentes, alguns estilos podem colidir, né, como que você vai ter o entendimento do que cada coisa fazia. Então, tinha algumas arquiteturas que facilitavam na organização e no entendimento do CSS dentro dos projetos. Então, ele veio com essa palestra, né, sobre arquitetura, e minha vida mudou, assim, mudou totalmente, porque eu passei a dar importância pro CSS, de como eu construía as páginas, os estilos, e passei a escrever o CSS muito melhor organizado, e parei de ter problema com especificidade, principalmente, que era uma grande questão naquela época. Por mais que eu soubesse escrever CSS, sabia as regras, era tudo um decoreba, né? Mas muita coisa ficava naquela coisa de tentativa e erro. Justamente faltavam as 2 horinhas de estudo. Mas facilitou muito saber que tinha arquiteturas, né? Então eu passei a estudar um pouquinho mais e tal. Então aquela palestra foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. Porque realmente, cara, o CSS, ele vira um ninho de rato se você não sabe organizar. Ele vira um ninho de rato e não adianta, daqui a pouco tem important pra tudo quanto é lado. Principalmente back-end. Back-end adora pegar CSS e colocar um important, cara. Nunca vi. Eu sinto o cheiro, assim, eu olho o CSS, eu não preciso nem olhar no GitHub Lens, assim, eu sei que foi o back-end que escreveu. ou full stack, né? Vamos colocar um pouquinho mais de... Sim. Os full stack também, eles cagam menos, mas cagam. Você vê um bagulho torto ali, cheirinho de full stack ou back-end aqui. Os full stack, eles copiam certo. Eu acho que é um ponto importante. Porque assim, CSS, a gente, geralmente, tipo, quando não é chutômetro, às vezes é copia e cola, né? Na verdade, tudo, assim, né? Tipo, a gente tenta copiar e a gente torce porque a gente copiou realmente ser o padrão mais adotado e estar certo, né? E aí eu sinto que eles copiam mais certo. Você fala, pô, mano, isso aqui faz um pouquinho de sentido, assim, eu vou copiar, né? Não reproduzir o erro. Hoje em dia, existe a Kate falou sobre o BEM, né, CSS, e eu me lembro que eu era detrator, extremo detrator do BEM CSS, eu era... Te fazia mal? Eu não gostava, cara. O BEM não te fazia bem? O BEM não fazia bem, não. Ah, peguei. Você não era um homem de bem? Demorou fazer o download. Só que eu era mais adepto ao CSS. Pode crer. CSS orientado a objeto. Mas tudo bem. Inclusive é o padrão mais antigo, né, mano? Tipo, ele é de 2009, se não me engano, da Nicole Sullivan. A apresentação dela sobre isso foi muito foda. Os nomes eu sou péssimo de nome. Mas eu me lembro que eu gostava muito mais do CSS do que do BEM. O BEM vem depois, com certeza. Teve o Atomic Design também, né? Teve. Smack CSS. Eu vou chegar lá. Olha, fiquei até arrepiado quando você falou Atomic Design, tá? Isso, inclusive, o Atomic Design vai ser parte da minha palestra que eu vou fazer. Que massa. Sobre UI escaláveis. Mas assim, o que eu ia perguntar pra você é assim, hoje em dia, o que se tem de framework CSS, no mesmo sentido do que a Kate falou, assim, formas de você organizar ou de escrever o seu CSS de forma que ele seja mais escalável e menos evite mais colisão? Cara, acho que o mais recente que eu vi, aí sem pensar em framework, mas só pensando em arquitetura CSS, né, que é tipo, modo de armazenar, o modo de fazer e o modo de escrever, o modo de manter, quer dizer. Isso, você falou o certo, não é framework, é arquitetura, obrigado. Mas é que tá, hoje a gente tem libs que elas trazem consigo uma arquitetura própria
e elas te fecham no modo delas de escrever para manter essa arquitetura, né? Mas eu vou falar primeiro a respeito da arquitetura mais recente que eu conheço hoje, que é a kubecss. Ela é do Andy Bell, se eu não me engano. Ela pega um pouco de várias arquiteturas diferentes, ela pega de Smack CSS. Posso pedir um favor pra você? A partir de agora, você tem que colocar um disclaimer no seu Twitter falando que você é o pastor do CSS. porque ele fala o versículo e ele fala, não, tá escrito em primeiro ponto e vírgula, capítulo... Ele sabe o nome dos autores, cara. Exatamente, por favor, muito hein, cara. Bom, seu pastor do CSS, bom. A partir de agora. Pô, vou colocar lá na minha bio. Continua, desculpa. Mas ó, eu tô abrindo agora a página do kubecss porque eu não lembrava qual que era a sigla kube, né? Mas basicamente, uma coisa que eu não gostava no Smack CSS, que é o Scalable, não sei CSS, né? Enfim. Eu me lembro desse. O layout, ele tinha uma camada de layout, só que a camada de layout, ela, acho que pela época a gente tem as multi-page applications, né, várias páginas HTML, pro Smack CSS cada layout se referia a uma página. Então, a gente tinha lá o L main page e ele tinha a marcação de layout, mas ele também tinha os estilos daquela página, né? Eu, particularmente, achava que acoplar a apresentação ao layout dentro de um seletor de uma página deixava ele muito específico. Era uma crítica que eu tinha a esse tipo de arquitetura. O kubecss ele foi um passo à frente, porque para ele, a camada de layout que eles chamam de composition é uma camada que você apenas decide, tipo, o tamanho, a altura, a largura, as restrições, né? Então, max e min de sizing e o posicionamento. Então, o que eu acho foda nessa arquitetura, o kubecss, é que essa camada de layout é uma camada extremamente estratégica. Então, inclusive, ele é pouco adotado, na minha opinião, justamente porque você precisa pensar. Então, por exemplo, eu vou criar na camada de layout, tem um layout aqui. Todos os layouts, assim, que, tipo, a grande maioria, eles estão dentro de, sei lá, 8 ou 9 tipos específicos. A gente tem a pilha, a gente tem, sei lá, o Holy Grail, que é coluna A, coluna central, coluna C, sabe? Tipo, enfim. Então, você cria genéricos de layout e você pensa que tudo no seu site vai caber ou numa coluna, ou numa linha, ou numa caixa, ou empilhado. Então, partindo dessa premissa, a camada de layout fica muito fininha. E o kubecss também tem o B do block. Então, os blocos, tal como no bem CSS, eles vão ficar com a carga semântica de trazer essa parte da apresentação. Então, você separa o layout de apresentação. Isso significa que seus componentes eles têm muito mais autonomia. Os blocos, eles carregam estilo, então o estilo a gente não consegue herdar nem transferir de uma forma muito eficiente, a não ser que você use utilities, né? Até o Object-Oriented CSS, ele já falava um pouco disso, né? De herança nesse aspecto, né? E você abstrai a camada de layout, porque quantas vezes a gente declara display grid, display flex, justify, sabe, tipo, e aí quando você olha pro layout, você se afasta, olha pro layout de forma macro, você vê que é tudo coluna, linha, coluna de linhas, grid de cards, sabe? Eles são extremamente genéricos. Essa proposta de criar classes de layout genéricas e altamente configuráveis, então você consegue injetar variáveis CSS para mexer num gap, alguma coisa assim, ela diminui muito a quantidade de código produzido. Porém, ele aumenta a carga cognitiva. Você tem que ser realmente estratégico, você tem que parar, abrir o Figma como um todo e olhar, beleza. Aqui eu tenho uma pilha, aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho um justify, aqui eu tenho, sabe, tipo, e ir criando essas genéricas de layout e nomear, claro, né? O kubecss, ele não é adepto do namespacing que nem o Smack CSS era ou o YT era. Agora você falou uma coisa que eu queria só desviar um pouco o papo do técnico e um pouco de carreira, porque você falou uma coisa aí que trigou um bagulho em mim, que eu acho que é o seguinte, hoje em dia, a gente não dá atenção devida para layout. A gente tem, por exemplo, os designers que fazem layout de forma analógica, né? E aí a forma que vai transformar aquela forma estática, na verdade, em alguma coisa dinâmica é feito por engenheiros de UI ou desenvolvedores de front-end. E aí, como é que é o processo de seleção de desenvolvedores de front-end? Eu taco você uma porrada de pergunta de programação e se você sai do outro lado, você tá contratado. E aí, o que acontece é, se a empresa tem a sorte de contratar alguém que, por acaso, também sabe bastante de layout, a empresa vai se dar bem, porque essa pessoa vai ter essa preocupação. E assim, é sempre assim, não é o chefe que manda a pessoa, é a pessoa que tem a preocupação legítima e começa a evangelizar. Ou, o que vai acontecer, o layout é aquela cagada toda que quebra direto, não sei o quê, porque ninguém tem essa parte. Eu me lembro que tinha uma época no passado que tinha meio que um role de desenvolvedor front-end que era chamado de Skinner,
que era a pessoa que ela era a pessoa que ela só prestava atenção no visual, sabe? Caraca. Não quer dizer que a pessoa ela não sabe fazer JavaScript. É a mesma coisa. É a mesma coisa que na época do... Acho que era no Flash. Tinha uma pessoa que fazia o layout e tinha um animador. A pessoa que era animadora, ela sabia de programação, essas coisas. E a outra pessoa era aquela pessoa que pegava o Photoshop e recortava e criava os assets e fazia o load dos assets, criava os movie clips e tudo mais. E eu acho que essa posição, apesar de eu, pessoalmente, achar que ela é muito importante, ela meio que sumiu nas empresas médias. E ela aparece nas empresas grandes como um cargo, se eu não me engano, é chamado Design Technologist, que é a pessoa que entra ali, que sabe de design, mas sabe fazer um CSSzinho. Você mede o quanto vai ser, a pessoa vai ser mais pro design ou mais pro CSS. E aí, cara, essa pessoa é a pessoa que serve de ponte. E aí, geralmente, quando você tem o desenvolvimento dos designs, essa pessoa é a pessoa que vai tomar conta do design system, vai ser o capitão do design system e tudo mais. Posso ser polêmica? Por favor. Só pra fechar, antes de passar pra você, eu acho que a gente precisava ter mais esse tipo de pessoa, porque eu acho muito errado, pessoalmente, que as pessoas achem que CSS não é uma linguagem de programação, por exemplo. É uma linguagem de estilo, né? Mas é uma linguagem de programação declarativa. Eu acho que é isso que as pessoas... Se não é imperativo, não é linguagem de programação, sabe? Se não tem loop, se não tem... Entendeu? Linguagens declarativas são também linguagens de programação, mas tudo bem. Manda aí, Kate. Cara, pra mim, eu até falo recorrentemente no meu Twitter sobre isso. Front-end só é front-end se ele domina o CSS principalmente e o JavaScript. Pam, pam, pam. Porque as coisas elas andam em conjunto. Eu falei, posso ser polêmica? Mas não é nenhuma polêmica, cara. Front-end vai dominar HTML, CSS e JavaScript. Ponto final. Eu acho que empresas que não olham a skill de desenvolvimento de uma interface não front-end, ela não se importa com o produto dela. Porque, cara... Front-end, ele é a porta de entrada do cliente com o teu produto. Se você escreve ele de qualquer jeito, qual é o valor que você está entregando pro seu cliente? Não é só a funcionalidade que pega, porque, cara, vou dar exemplo, os bancões aí. Em 2000 bolinha, os bancos eram horríveis as interfaces. Aí chegou o banco aí, banco roxo, chegou com interface bonitinha, amigável, bem desenhada, atraiu um monte de gente. Ô, Kate, alguns bancos ainda são, né? Aquele banco lá, né? Aquele banco lá. Vamos nesse que me deu até arrepio. A Faba. Meu Deus, deu até calafrio. Mas, tipo... Se a gente pensar, a interface é o que vai diferenciar os produtos, né? Eu tenho 2 produtos que fazem a mesma coisa. Se eu tenho um produto que tem uma interface amigável, que foi pensada, foi testada com os clientes, tem toda uma experiência bem fluida, cara, aquele produto ele vai sair na frente. Então, a interface é uma coisa que eu vejo que muitas empresas, elas acabam... Empresas de pequeno e médio porte, geralmente, né? Elas não dão muita bola, só que é o diferencial daquele produto. Então, você contratar um front-end pra bater tecla só JavaScript e entregar um layout todo torto, cara, você fez um péssimo negócio. Porque você vai precisar refatorar aquilo, você vai precisar refazer... Primeiro, front-end também tem que ter conexão com o design. O front-end tem que ser o melhor amigo do designer. É isso. Tem gente que não gosta, né? Mas tem que ser o melhor amigo do designer, tem que ser o melhor amigo do back-end, tem que ser o melhor amigo do pessoal de marketing também. Eu gosto tanto que eu tô namorando com uma, inclusive. É exatamente isso. Tipo, o front-end, ele é a conexão com todo mundo. E vai ser a porta de entrada. É ali que vai conectar tudo pra entregar pro seu cliente. Então, o profissional, ele precisa saber de tudo um pouco, mas precisa saber muito de interface. Ele precisa ter estudado o mínimo de design, precisa saber montar uma coisa independente ali do designer, porque às vezes o designer, ele é um designer para, sei lá, 5 front. O cara não dá conta, né? A pessoa não dá conta de fazer várias páginas e tudo mais. Você vai ficar parado lá olhando o Gira aparecer coisa nova? Não. Cara, se você tem experiência com design, você consegue ir auxiliando o seu designer, né? Você consegue dar sugestão, opinar. Você não só aceita as coisas que o designer faz.
você também opina e consegue melhorar o produto. Isso é essencial. Cara, pra mim isso é uma skill essencial no front-end. Se o front-end não tem isso, só sabe JavaScript, pra mim não é front-end, é JavaScript 0. Pronto. Eu só queria contrapor rapidinho, porque eu tenho na verdade, na minha cabeça, assim, na verdade, eu acho que não é nem tão um contraponto, é mais um complemento, que eu acho o seguinte, esse profissional que você falou, ele é raro e, portanto, caro. Por isso que eu ganho dinheiro. Pois é, então eu acho que é uma dica pra quem quer se tornar mosca branca, né? Quem tá ouvindo a gente quer se tornar mosca branca. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você vai montar o seu time, e aí você tem restrição de budget, é muito essencial que você tenha pelo menos uma pessoa dessa, porque o papel que essa pessoa vai desempenhar, ela é fundamental pro sucesso da empresa. Exatamente. E aí quanto mais você tiver, melhor. Porque, assim, hoje em dia, você sai de você vai na rua, você vai conversar com os desenvolvedores web que estão ali no Starbucks pegando um cafezinho antes de ir pro trabalho, e vai perguntar pra eles. A maioria deles não vai saber CSS, do jeito que o Camilo aqui demonstrou saber. Aí o que acontece? Esse tipo de pessoa é a maioria. Então, ou você vai ser igual ao Airbnb, que você tem o luxo de você contratar só as pessoas que têm esse nível de conhecimento, ou você procura, é igual assim, você vai procurar um cara que manja muito de React, já que é o que todo mundo fala por aí. E essa pessoa vai ser, tipo, entre muitas aspas, o arquiteto da aplicação. E o resto vai ser digitador de código. E aí eu acho que o mesmo vale pro design, entendeu? Porque aí, no caso, quando você tem uma empresa que é muito mais organizada na parte de design, que tem o design system, que tem o pattern library. E outra coisa, você que tá me ouvindo, se você vê um pattern library e chama aquele de design system, eu não sou seu amigo. que acontece, né? O pessoal, aquele meme do cara com a borboleta voando, é tipo, o cara vê o pattern line e fala, isso aqui é design system. Então, esse tipo de pessoa vai estar trabalhando em desenvolver os componentes do design system. Geralmente, esse tipo de pessoa também tá mais preocupado com marcação de HTML, porque hoje em dia tudo é div e spam. Meu sonho. Pessoas preocupadas com marcação, meu sonho. Pois é, eu quando fazia HTML, quando eu era web, sério mesmo, eu pegava o design e eu ficava analisando, porque eu era muito... minha dissertação meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi web semântica. Então por aí já vai. Que massa. Então eu sempre fui muito pilhado nesses bagulho. Então eu via qual que é o fluxo de informação. Eu tinha plugin do... Agora hoje não precisa mais, porque o H, dane-se a hierarquia do H, o pessoal se... Mas eu tinha essa preocupação, a hierarquia do H, qual que é a melhor tag que precisava usar e por aí vai. A semântica era o que fazia, às vezes, uma empresa ser ranqueada na primeira página do Google, né? Semântica era igual dinheiro também pra empresa. Então por isso que tinha SEO, tinha essa porrada de coisa. Quando não traz dinheiro, cara, explicitamente, o pessoal não bota atenção. O que eu falo é que o dinheiro que vem de um design bem feito é um dinheiro implícito. E eu vou falar uma coisa pra você. Você vê um site do google.com e você vê um site da apple.com. Aí tá a diferença. De um site de desenvolvedor de um site de quem é preocupado em design. É muito clara a diferença. Mas sabe, eu acho que potencialmente lá na Apple pode ter pessoas que tipo, chutam CSS, e eu acho que é comum, não porque as pessoas não se interessam mais, mas eu acho que o mercado também não paga pra isso, sabe? Tipo, não tô falando nem, tipo, não paga salários, tô falando, ninguém nunca me perguntou de CSS numa entrevista, acho que foram raras vezes que corrigiram PR meu a respeito de CSS, porque de todos os erros que você pode cometer numa aplicação front-end, essas pessoas acreditam que o CSS é o erro mais barato de se cometer, porque a arquitetura do CSS, se você fazer a manutenção dele, quando você, sei lá, vou pro Tailwind nessa porra e foda-se, sabe? Quando você quer fazer a manutenção do CSS, por exemplo, você tem um single file components lá do Vue.js e cada pastinha de componente vai ter lá o seu Sass. Ou dentro do próprio style vai ter o seu Sass. Cara, provavelmente você tá escrevendo 10 vezes mais CSS do que você deveria. Pra manter isso é muito caro. Pra ter um desenvolvedor alocado pra olhar pra isso é muito caro. Pra contratar só desenvolvedores que sabem CSS é muito caro. Querendo ou não, eu odeio admitir isso, mas você só chutar e ser uma pessoa, assim, muito menos do que medíocre em CSS, você ainda consegue construir um layout parecido com o que tá no Figma, até igual às vezes, e até responsivo de uma maneira muito verbosa, esculhambada, mas dá. E, tipo, infelizmente, pra quem tá fazendo review disso, foda-se que tá embaixo. Foda-se que tem, tipo, sei lá, uma media
media query para cada viewport que existe no planeta, assim. Dane-se que a pessoa usou uma margem negativa em important, que Deus sabe lá quanto. Só que eu acho que o problema também é porque as pessoas estão começando a medir isso agora, né? Para muita gente, por muito tempo, performance web foi enxugar bit, saber quantas vezes o for, em qual notação ou tá rodando aquela porcaria. Só que a performance também é uma questão percebida pelo cliente. Posso te falar uma coisa sobre isso aí? Diga. Que é engraçado. Nas entrevistas de front, as pessoas ficam mais preocupadas em notação Big O de UI, sendo que a UI é onde você menos se importa com esse negócio. E se você tem uma decisão naive, que aí eu vou entrar no outro apelenco agora, que é, por exemplo, você usar uma biblioteca de CSS em JS que joga uma porrada de runtime na sua aplicação, dá mais penalidade de performance do que um formal escrito. Pior que, cara, depende. Porque, tipo, eu tava estudando as bibliotecas de CSS em JS. Só pra voltar pra finalizar o que eu tava falando, o CSS é, tipo, um dos, acho que os 3 primeiros principais detratores de render. Tipo, se o seu render time tá demorando, os 3 primeiros motivos vão ser CSS. E aí depois JavaScript. Porque nada aparece na tela. Tipo, o CSS é render blocking, tá ligado? Precisa acontecer o parsing do CSS, o parsing do DOM, que forma o CSSO, né, e o DOM, pra gerar render tree pra depois renderizar. Então ele é extremamente crítico e importante. E aí isso não é visto com importância, saber CSS, escolher uma arquitetura CSS não é visto como importante, eu desconfio porque as pessoas não medem. Tipo, até agora nas empresas que eu entrei, aonde eu tô agora no grupo LX, tipo, tá até que bem encaminhada essa questão do Core Vitals, mas as outras empresas era tipo assim, a gente tá vendo o que tá acontecendo com a performance do site, sabe? E tipo, pro tempo de renderização, o CSS é um grande detrator. Então, muita gente às vezes coloca pro lado de tipo, vamos usar Tailwind, por exemplo. Tailwind, ele escala que nem aquele loggen, ele vai fazer um gráfico assim e depois ele vai horizontalizar. E aí as pessoas se pegam utilizando, tipo, muito mais marcação para fazer a mesma coisa ou muito mais media query para fazer a mesma coisa porque o Tailwind abstrai, tipo, 2/3 do CSS, tá ligado? Tipo, ou senão a pessoa começa uma arquitetura CSS e ela não escala de forma porque não é uma da cultura do time, e cada pessoa que entra faz de uma forma diferente. Então, independente se você deite pro lado da arquitetura CSS ou você deite pro lado de frameworks opinionados, depende muito de ter uma galera que vai estar olhando para isso, fazendo certo e monitorando como isso está acontecendo. Então, CSS é muito caro. Contratar gente de CSS é muito caro, assim, sabe? Eu queria que não fosse tão caro, muito simples, e aí, tipo, a gente tem os frameworks que abstraem toda essa carga cognitiva, mas eles trazem seus próprios problemas. A gente tem arquitetura, só que, tipo, o mercado não paga, logo as escolas não formam, logo os blogs não postam, os influencers não escrevem sobre, porque quem puxa essas demandas é o mercado. Então, eu acho que é um déficit que talvez ele venha a pender pro outro lado, assim que isso foi identificado como um gargalo. Não sei se vai pesar no Core Vitals, no bolso das empresas, porque tempo de render, a demora é perca de conversão, e é tipo, a galera vê uma perca de milhões dependendo da escala da empresa. Então, tipo, tem algumas pesquisas ali, tipo, tava pesquisando justamente para poder defender essa ideia, né? Porque é meu ganha-pão. Então, acho que tá num momento meio crítico, assim, do CSS. Eles pensam até, inclusive, em, tipo, criar uma nova spec do CSS 4 pra dar uma noção de que, tipo, olha, gente, CSS também é uma coisa que avança, tá? A gente não tá parado no tempo. Então, eles separaram, assim, algumas coisas que já foram criadas pra colocar nesse spec. Eu acho bem delicado, tipo, antes eu ficava, caralho, ninguém liga pra CSS. Eu me sinto sozinho falando isso aqui, a galera fala, beleza, da hora, dá o bookmark e esquece, ninguém conversa nem nada, assim, sabe? Tipo, cara, porque é isso, tipo, eu comecei a falar no Twitter e palestra e tal, porque eu quero gente conversando CSS comigo, porra, e tipo, mas eu pensei, pô, nem eu tô sendo incentivado, assim, pago pra fazer, sabe? Tipo, lá na minha firma, mando CSS bonitão, tipo, cagou se eu mandar feio também, tipo, foda-se, e sempre foi assim, sabe? Então eu acho que me trouxe paz de espírito esse niilismo do CSS, eu espero que mude, vejo um panorama positivo, um potencial positivo, mas acho que tem esse lado também. Você falou uma coisa que eu vi esses dias aqui quando eu postei no Twitter sobre CSS, o pessoal falando sobre o negócio de CSS moderno me pega muito, porque o CSS ele avança, né? Só que ninguém nota, ninguém procura sobre.
Então, pô, tem coisas que mesmo eu que trabalho com interface diariamente, tô acostumada a achar novidades, só que, cara, eu tava ensinando aqui CSS pro meu marido, né? E, cara, eu achei coisas que eu falei, que é isso? Eu não sei o que significa isso daqui, cara. Porque tá sempre lançando coisa nova. Tipo, propriedades, regras, novas formas de aplicar coisas que a gente antes precisava fazer umas gambiarras, né? Sim. Então, tipo, o CSS ele vai avançando, mas a gente meio que não vê isso acontecendo, se você não trabalha diariamente com isso, né? Só antes que a gente perca o gancho. Quando eu falei mal de CSS em JS que gera runtime, você ia fazer um contra-argumento. Eu guardei essa informação pra jogar agora. Então, tipo, percebendo, por exemplo, Styled Components, ele tem essa questão do runtime, e aí, tipo, quando você vai carregar uma outra página, você vê o request de JavaScript carregando lá imediatamente. Então, na teoria isso é péssimo, porque, tipo, se o CSS, o link não tá lá no HTML, o navegador, que ele faz? Ele puxa o HTML e faz o get, ele retorna primeiro o HTML como string, com plain text. Aí ele faz um parsing desse plain text, procura todos os links. E aí ele baixa, ele vai fazendo um download, ele faz, acho que as fases de TCP, enfim, tipo, todo o handshake para fazer o download desses assets antes da página carregar, que é o que chamam de preload scanner. Então, o preload scanner dá um puto adianto na hora de carregar a style sheet e ele impede aquele flash of unstyled content, que se não me engano, que ele faz, aí o seu CSS carrega e sua página chacoalha, né? O flick, né? O flick, exatamente, ele dá uma flicada. Eu gosto muito de... a flicada. A famosa flicada. Muito comum em SPA. Muito comum em SPA. Então, é muito comum em SPA, só que, tipo assim, quando você cria Styled Components, a galera pensa que, tipo, beleza, eu vou injetar o CSS no head e, como tag style mesmo, ele vai renderizar imediatamente junto com a aplicação, mas, tipo, pensando que é um CSS crítico. Quando a style tag tá dentro do index HTML, que inclusive não é uma má prática, tá? A galera fala, separation of concerns. Mano, meu ovo, tá ligado? Tipo, CSS crítico junto com o HTML renderizando, cara, uma delícia, é o CSS mais rápido que existe. O problema é quando, tipo, todo o CSS é crítico. E aí você tem aquela página da SPA injetando 300 tag style ali em cima, tipo, aí não faz sentido, não rola, tá ligado? Até agora você só tá concordando comigo, eu quero saber onde tá o contraponto. Eu tô concordando com você, porém, tipo, é ideal você não injetar tanto CSS por página, porque quando só injeta o crítico e pouco CSS, ele funciona bem. Não é tão perceptível. Quando você fala o crítico, você tá falando inline. Inline, porque a tag style é inline que ele injeta, mas o crítico é, tipo, só o necessário pra renderizar o que tá naquela página. E geralmente a galera, tipo, deixa inserir muito mais do que aquilo, sabe? Tá, mas esse é o meu ponto. O meu ponto parte do princípio que, olha só o subset que eu tô falando. Style Components que geram runtime, que tem styles components que são compilados antes, ou buildados antes de você soltar acho que o Tailwind faz isso, né? É um tipo de CSS em JS que não gera runtime. O Tailwind, ele compila para uma style sheet só. Então, mas ela não gera runtime. Como eu falo assim, não gerar runtime é não gerar JavaScript que você precisa interpretar, baixar, interpretar, compilar. Isso mesmo. Aí executar para gerar o CSS. Isso mesmo. Entendeu? Olha tanta coisa que o browser tem que fazer antes de você ter CSS. Então, o time to first render, se eu não me engano, eu acho que esse é geralmente, aqui a gente chama de TTR. Que é Time to Render, métrica interna. Isso daí aumenta, porque se você não tem CSS, você não tem renderização. Às vezes até pior, né? Você tem o Flash of Unstyled Components, né? Content, no caso. Então, por isso que eu tô falando que eu sou contra. Eu conheço uma empresa, que é Big Tech, não vou falar o nome dela aqui, que tava usando CSS em JS a rodo, e agora tá começando a se perguntar se isso foi uma boa escolha porque as métricas de performance estão caindo. Eles só descobriram isso porque coincidiu do movimento de sair, eu acho que era Less que tinha antes, pra CSS em JS. E agora eles estão se perguntando, será que a gente fez uma boa escolha? É isso. Por isso que eu tô... Assim, eu acho que a gente tá na mesma página. Quando você falou assim, não sempre, eu pensei, qual é o tipo de contexto que eu tô faltando aqui? Mas eu acho que você falou É isso. Tá totalmente inline com o que eu tô pensando. Soltar uma aqui, ó. Styled Component é um crime. Cara, não tem um bagulho mais criminoso. Não tem um bagulho mais criminoso que Styled Component, cara. Você não sabe se aquele bagulho ele é um componente React que vem com uma estrutura ou ele é só um CSS, cara. Sabe o que é pior?
eu fiz um teste pra acessibilidade, pra uma vaga de Accessibility Engineer Senior. Eles me mandaram uma aplicação toda em Style Component e tipo, mano, que tag é essa? Que é isso por debaixo? Então, tipo, tinha que ir lá no site, ver o compilado, porque senão tinha que ficar abrindo os pontos style pra ver qual era a tag, tá ligado? Tipo, puta, muito horrível, cara. Cara, é um crime. Eu acho que é um crime que cometeram, acho que... Mas você sabe por que eles cometaram esse crime? Oi? Eles cometeram esse crime porque o status quo antes era especificidade no CSS é muito difícil. Engenheiros não conseguem compilar essa informação quando eles estão codando, e por isso que a gente tem todos esses problemas. Vamos fazer uma forma de que você escreva um CSS que é só daquele componente, só vai ser renderizado quando aquele componente for renderizado, e que vai resolver esse problema, porque você não tem... porque cada vez que aquele componente é renderizado, para aquele componente, aquele CSS classe vai ser única, e não vai ter forma de... assim, vai eliminar cascading no CSS. Continua sendo crime. É um crime. Nossa, cara, toda vez que eu pegava um projeto com o Style de Component, era assim, a questão de você olhar e saber o que era um componente, a estrutura, que era um componente funcional e tal, do que era CSS, eu gastava, tipo, queimava a cabeça, sabe? Tipo, é muito difícil. Pra mim é muito difícil ler um projeto que tenha Style de Component integrado. Mais próximo disso que eu usei muito e eu gostei muito foi o GSS, era o JSS. Porque no final ele compilava pro JavaScript, né? Era o JavaScript. Você sabe que esse cara trabalhou comigo, né? O cara que criou o GSS. Que massa. Você é muito bem relacionado, cara. Não, ele foi meu arquiteto no eBay. Cara, eu amei o GSS, eu usei em muitos projetos, tipo, uns 5 anos atrás. Hoje, tipo, eu trabalho com Tailwind, até apareceu uma ferramenta que facilita demais meu dia a dia, né? Mas usei bastante o GSS e, cara, eu gostava bastante dele porque você escrevia como se fosse um objeto, porque no final, CSS tem uma chave e um valor, sim, né? A notação de objeto, bem parecida. É um objeto, né? No final, quando você tem objeto, chave e valor. E ele transformava aquilo em uma referência de uma class e ele injetava essa class no DOM, né? Então, era muito mais fácil de escrever e você sabia o que era CSS e sabia o que era componente. Sim. Então, era uma forma de escrever CSS.js sem usar aquele crime do Style de Component, né? Então, eu usei muito o GSS, que pra mim foi lindíssimo naquela época. Mas eu entendo esses movimentos, tipo, de GSS e CSS em JS no geral. Eu acho que, às vezes, a forma que a gente armazena e a forma que a gente mantém, elas precisam ser formas diferentes. Então, dada uma arquitetura de um projeto, eu preciso escrever e organizar o CSS de tal forma, mas ele não pode renderizar da mesma forma. Então, um exemplo muito básico, o Sass. O Sass nasceu porque o import de CSS ele é muito caro. Então, se eu quiser separar várias style sheets de CSS e importar dentro de uma só, pra trabalhar, delícia, cara. Eu criei vários components ali. Quando você vai olhar no seu network, você vai ver o HTML, aí o primeiro CSS e aí todos os outros. Então é horrível, né? O Sass, ele, com o pré-processador, ele, tipo, transforma tudo numa style sheet só. Então o output é só uma style sheet. Mas você trabalha com diversas e você pode organizar as pastas do jeito que seu coração mandar. Eu vejo o CSS em JS desacoplando da forma com que o CSS é produzido, e ele meio que aliena as pessoas disso. Tipo, eu conheço pouca gente que sequer liga pra qual CSS tá saindo e aonde ele tá saindo, né? Tipo, quando se trata de CSS em JS. Ele aliena a pessoa desse processo. E o trade-off, o ponto positivo do trade-off é uma developer experience. Então, tipo, uma experiência mais próxima, mais próxima do React. Uma lógica mais próxima da folha de estilo. Tipo, enfim, o hashing pra não ter colisão de nome de classe. Porque as pessoas percebem que, tipo, não tô vendo ninguém reclamando. A não ser pessoal, tipo, júnior, assim, tipo, como é que eu vou declarar essa constante no JavaScript? Qual o nome que eu coloco? Tipo, mano, pelo menos eu trabalhando nunca mais ouvi essa reclamação. Então, ele meio que, tipo, desabou na pessoa dessa relação. Então, essa diferença da forma que você produz CSS para a forma que o CSS sai do outro lado, eu acho que causa esses ruídos, esses trade-offs meio zoados, tipo performance por DX, enfim. Eu acho que no final também é mais um movimento na direção do que antigamente
o ponto principal da UI era o HTML, né? Do HTML você derivava tudo. Hoje em dia, com a advento de aplicação web mais complexa, eu acho que nesse caso, o JavaScript virou o ponto central onde você agrega as coisas, né? Então, eu acho que a peça que estava faltando, porque você tinha o JSX, né? Que agora gera o HTML, na maioria das linguagens, dos frameworks, e agora você tem mais, ou tem algumas que também injetam templates de HTML. E agora você tem também o CSS sendo importado para dentro do JavaScript, e aí você compila o JavaScript. E aí tem estratégias diferentes de compilação. Eu queria finalizar aqui, eu acho que a gente vai ter... Eu queria entrar num assunto de design system, mas eu acho que vai dar muito pano pra manga. E assim, eu queria pegar mais... Eu queria fazer mais uma outra com você, Camilo, se você estiver disponível também, pra gente... Que você explodiu minha cabeça no começo com um bagulho de CSS que eu nunca tinha ouvido. Que massa. Então, você vai... Tipo assim, eu quero mais uma outra, tipo assim, o Kate e Camilo explicando CSS pra um dev calvo. E vocês explodem minha cabeça com mais coisas. Porque assim, eu vi um cara na internet, esqueci, ele é da Vercel. E aí, toda semana tem um post dele fazendo um bagulho absurdo com CSS. Jay Tompkins. Eu acho que o nome dele é esse. Adoro ele. Meu pai, minha figura paterna. O cara sabe todas as referências do CSS, cara. Não, o cara, eu tô falando, o cara é o pastor do CSS, cara. Tô falando pra você. E aí, eu tô até pensando assim, depois que eu comecei a ver os posts desse cara, eu falei, cara, eu tô muito pra trás. Se de repente eu voltar pra web, vai ser tão difícil pra mim quanto na época que eu saí de agência e fui pra produto, entendeu? Eu vou estar muito defasado. Então, eu tô até procurando, sei lá, um curso de CSS pra quem acha que sabe CSS, entendeu? Que é só pra, tipo, pegar esses últimos 20% e voltar meio que cover the gap, né? O problema é que no dia a dia eu não faço, né? Mas eu vou inventar uns projetos pra fazer, porque tem que exercitar. Caso contrário, mano, quando você vai pro mercado, você... Ai, meu Deus. Mas não importa o que tá no currículo, né? Se você não passa na entrevista, cara, já era. Cara, eu queria muito um curso desse, tá? Tipo, eu até tenho muita vontade de fazer, tipo, de criar um curso desse, porque eu vejo espaço, tipo... Tô com dinheiro aqui, tô com dinheiro na mão. Só cobrar, se for bom, eu pago. Que conhecimento agora eu sei que você tem, se você fizer, eu compro. Nesse nível, eu sei que tem o Every Layout, que é não é bem um curso, ele é um livro, só que ele é feito, tipo, é um site, que é um livro também. Boa. Ele é feito pelo Hayden Pickering e o Andy Bell, ele é muito foda. Ele tem, tipo, acho que 12 ou 15 genéricos de layout, eles usam isso pra explicar tudo, cara. Tipo, com esses 15 layouts, você faz todos os layouts. Por isso que é Every Layout. Qual que é o site? É só pesquisar na busca Every Layout? Vou te mandar, pô. Every Layout, every-layout.dev. Então ele é bem bacana. E tem um curso do Josh Comeu. Nossa, é muito ruim pronunciar. Comeu o quê, né? Desculpa. É o Comeu francês. É o tiozão, cara. Comeal, assim, CSS for JavaScript Developers. Ele tem um curso muito bacana. E a plataforma... Mano, ele faz com carinho aquilo, porque a plataforma dele, tipo, cada página de cada aula é interativa, com exemplo interativo, com minigame. Nossa, o carinho que ele bota pra fazer as coisas. Eu peguei o curso dele de Joy of React. Cara, pra mim é um... Qual que é o nome desse cara de novo? Putz, é o Josh Comeal. Ah, Josh Como, é como se fosse... Porra, que pronúncia... Fiquei decepcionado com a pronúncia. É como se fosse... francês, né? Isso. Exato. Pronto, já achei o site dele. Maravilha. Curte esses caras. Aqui na Bolha BR, eu gosto muito do conteúdo do Tarcio Zemel, que ele é do... Como é que é o nome do site dele, mano? Eu vou lembrar. Se eu não me engano, ele tem um curso de CSS, que ainda não peguei pra achar. Ele escreveu o livro de CSS pra Casa do Código também. Você escreveu... Assim, pra mim tem alguns badge que pra mim a pessoa sabe o que tá fazendo. Escreveu o livro pra Casa do Código, tem badge. Que massa, mano. Tipo, ele posta vídeo no YouTube também. Eu gosto do conteúdo dele. Ele é tipo o nosso Kevin Powell, assim, brasileiro. Pena que ele não tá na bolha do Twitter, tipo, tão forte assim. Quem é Kevin Powell? O Kevin Powell é, tipo, é a minha outra figura paterna lá, que ele posta, tipo, CSS moderno, assim, tipo, o tempo todo, assim. Ele é muito fantástico. E ele é muito fofo também. Ele fala, hello, my friends and friends. Legal. Ó, depois você me manda essas referências que eu vou colocar tudo na descrição do episódio. Então você que tá curioso pra começar, ou você que é o full stackzinho, que tá ouvindo a gente aí, que acha que manja CSS,
e quer sair dessa parte do fake e quer começar a make it, então, por favor, dá uma olhada no site, dá um page view pra gente, entra lá no site e pega as referências. Últimas palavras, Kate? Não, e vocês também que estão no comando de times aí, tá no comando dos times que dão receita aí para as empresas, valorizem os devs front-ends que saibam CSS. É isso. Encontrou uma pessoa que sabe JavaScript, CSS, contrata e paga bem. Contrata e paga bem que o cara vai mudar bastante aí o time. Cara, é um negócio realmente divisor de águas de um time quando uma pessoa sabe HTML, CSS e JavaScript para um produto. E sabe utilizar corretamente. Esse é o tipo de profissional que tem que estar no entre linhas. Pra você que sabe de futebol, sabe do que eu tô falando. É a pessoa que tá entre... Não tem aquele cara que é o volante que fica entre linhas, ou o meio que fica entre linhas, que é o cara que liga o defesa e o ataque. Tem que ser esse cara, que é o cara que vai pegar a bola e passar pro próximo, entendeu? Então é o cara que fica entre... Porque a gente tem muito o full stack. O que o full stack é? É o cara que fica entre linhas, do back-end e do front. Ele passa a bola no próximo, né? Exatamente. Sou ambíguo, mas eu vou aceitar a citação bíblica, não a sexual. E a outra parte que fica entre linhas é esse cara, que muita gente... Eu acho que talvez mais pra frente agora, o Google vai começar a apertar a linha, porque tudo é baseado no Google, né? Se o Google começa a apertar a linha, as pessoas começam a se movimentar. E aí eu acho que esse profissional vai começar a ganhar um pouco mais de tração, porque esse é a pessoa que vai ajudar a fazer o meio de campo entre os designers, produto e engenheiro. Muito bom. Acho que se eu fosse deixar um recado a esse respeito, eu diria que, tipo, mano, acho que se o CSS tá difícil, essa questão de funcionalidade é difícil, talvez, acho que a única coisa que falta é a dedicação que as pessoas colocam no JavaScript também, sabe? Tipo, cara, dá pra fazer, leva tempo, porque as coisas levam tempo. Não consigo fazer responsividade, não consigo fazer layout. Às vezes você não tá se dedicando como você se dedica, às vezes você só tem 6 meses de carreira também. Sei lá, é complicado, não? Não é porque é estilinho, bonitinho, você vê na tela, que é simples também, sabe? Tipo, então, deem tempo a tempo e também estudem e se dediquem porque vale a pena, sabe? Pelo menos pra mim, valeu muito a pena. No final, tudo requer estudos. Exatamente. Busque conhecimento. Camilo, qual que é o seu @ nas redes sociais mesmo, pra galera começar a te seguir e ver mais sobre CSS? Certo. No LinkedIn não posto tanto, mas você pode ver as coisas que eu cursei lá. Se quiser cursar também, eu recomendo tudo que eu já fiz. Então é Camilo-Micheleto lá no LinkedIn. No Twitter eu posto bastante. No Twitter e no dev.to, no meu blogzinho, é @lixeleto, que é o lixo e o meu finalzinho, o sufixo do meu sobrenome. Então, Lixeleto. A gente vai deixar também nas redes sociais. Eu tava pensando que era uma mistura de lixo com esqueleto. Não sei de onde veio isso, mas tudo bem. Funciona também. Bom, e se vocês gostaram desse episódio, o Camilo ele vai estar no palco do Front em Sampa esse ano, que vai ser dia... É nada, eu ia perguntar isso pra você. Dia Agora 19 de outubro vai ter Front em Sampa, mais de 20 palestras, e o Camilo é uma das estrelas desse show. Já pode falar já, caramba! Pode falar. Em primeira mão, aqui no DNE. Nossa, primeira mão mesmo. Você tinha que fazer esse evento um mês pra frente, pô, pra eu poder ir, mano. Só pra prestigiar, sentar lá no fundo e bater palmo pro povo. Pô, mas aí você tem tempo agora pra vir, né? Compra passagem aí, cara. Não tenho ainda. Eu tô de castigo financeiramente falando, mas tudo bem. Isso é papo pra offline. A gente também vai deixar o link aqui pra quem quiser estar no Front Sampa, maior evento de front-end da América Latina, focado em front-end. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês se inscreverem. E não sei se até o lançamento desse episódio vamos ter cupom DNE, mas em algum momento vamos ter cupom DNE, então vocês vão ter um descontinho aí pra aproveitar o evento. E prestigiar o Camilo também. Só mais uma coisa, tipo, se alguém for lá, tipo, no Pop Staging falar de CSS, eu vou pagar uma batata frita. Você vai falar sobre o quê? Você já tem o seu tópico pronto? Já. E é uma palestra exclusiva. É uma palestra exclusiva. Dá um sneak peek aí pra gente. Pode dar sneak peek, Kate? Pode.
A palestra vai ser sobre arquitetura CSS. Top. Então, eu roubei de muita gente, cara. Tipo, eu fiz uma thread no Twitter sobre referências e, tipo, cara, Harry Roberts, Nicole Sullivan, Jane Simon, tipo, mano, eu tô muito empolgado pra falar lá, cara. Vai ser muito foda. Top. Eu já assistiria. Que massa. Só pela palhinha que você deu aqui, mano, já ia estar na primeira fileira te assistindo lá. Galera, então não perca, tá? Eu vou perder, mas infelizmente. Talvez eu vou mendigar pra Kate um link escondido pra assistir daqui, mas se não der, tudo bem. Galera, muito obrigado você que chegou até aqui. Eu vou convidar o Camilo, porque eu quero sugar mais do conhecimento dele aí, porque... Obrigado, Kate, por chamar o Camilo aqui. Foi sensacional. Aqui é network de qualidade, né? É, isso mesmo. Pô, mano, a honra foi toda minha. E a gente se vê na semana que vem, é isso? Até mais. É isso, galera. Até mais. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.